Olá! Hoje eu quero falar com vocês um assunto bem delicado. Alguns profissionais me perguntam assim: Camila, mas como é que eu sei a hora de demitir um colaborador? É uma pergunta bem delicada, porque ninguém gosta de demitir pessoas. Se alguém falar que gosta, tá mentindo. Porque é uma situação delicada, onde você encerra uma história com esse funcionário, com esse profissional. E todo encerramento, todo fim de ciclo aí, como as pessoas costumam dizer, não é legal, não é prazeroso. É gostoso quando a gente diz parabéns, você foi contratado, bem-vindo. Mas quando a gente fala, olha, sinto muito, mas a nossa história acabou, é desagradável para todo mundo, seja no ambiente corporativo, seja na vida pessoal. Então, como é que a gente faz para perceber que está na hora de desligar um colaborador? Na verdade, você na posição de líder vai ter que fazer várias análises. Uma delas uma primeira delas, na verdade, é a conexão pessoal mesmo, né? Quando você faz monta uma equipe, forma uma equipe, faz uma contratação, você tem que buscar pessoas que têm um mínimo de afinidade com você e com a empresa, com os valores da empresa. Quando eu digo essa afinidade, eu estou me referindo explicitamente à cultura da empresa. Essa cultura nada mais é do que a sua missão, visão e valores. Então, já no processo de recrutamento, você deve buscar pessoas, você e o pessoal de RH ali da área de recrutamento, pessoas que tenham os mesmos valores que a empresa. Porque se imagina que você tenha os mesmos valores da empresa, porque você na posição de líder, de gestor, é o principal exemplo, é a pessoa que vai tangibilizar, que vai trazer essa cultura para o dia a dia da sua equipe. Então, no processo de seleção, você vai buscar então pessoas que tenham esse alinhamento cultural. Então, às vezes você não tem a oportunidade de fazer um processo seletivo. Às vezes você herda uma equipe, né? Você estava na operação e foi promovido a gestor e você assume uma equipe que estava ali. Ou você era um gestor numa outra empresa, foi contratado e assumiu uma equipe que já estava ali. O primeiro passo é olhar as pessoas que têm esse fit cultural, que têm esse alinhamento cultural. Aqueles que não têm, você já faz uma observação. Por quê? Por que eu digo fazer uma observação? Porque não é só esse o motivo que vai fazer você demitir uma pessoa. O alinhamento cultural, ele pode ser transformado, ele pode ser trazido para essa pessoa. Então, se esse profissional não tem o alinhamento cultural, mas ele tem vários outros pontos positivos, você vai influenciar essa pessoa positivamente para que ela compreenda a cultura da empresa e se abrace, né? Se envolva nessa cultura. Por que eu digo que a cultura é o principal quesito que a gente quer analisar? Porque se coloca numa situação da vida pessoal. Você começa um relacionamento com uma pessoa e você começa a namorar essa pessoa. E aí você vai conhecendo a família dessa pessoa, né? Você vai conhecer essa família e aí você vai ver que a família dele não tem os mesmos valores que você e que a sua família. Eles acreditam em outras coisas, eles reagem a determinada ação de um jeito que você não concorda. Quando você tá ali no meio deles, você não se sente muito parte ali daquela família, daquele ambiente, você se sente meio deslocado. Então, por mais que esse teu namorado, namorada, seja uma pessoa incrível, esse clima não dá certo. Então, pode ser que vocês namorem por um tempo, mas muito provavelmente esse namoro não vai durar muito tempo. É o que acontece quando o colaborador não tem o fit cultural. Ele pode ser um cara até legal, gente boa, entregar resultado e tudo mais, mas ele vai estar sempre se sentindo deslocado e você vai sentir ele deslocado da equipe, da empresa de um modo geral. E para a gente ter uma equipe de alta performance, para a gente ter realmente ali uma equipe autogerenciável, a pessoa precisa estar se sentindo parte desse time, precisa acreditar nesses mesmos valores, precisa ter esse engajamento. Se não tem, é um pontinho ali que você vai ter que marcar na ficha de avaliação dela. Então, o alinhamento cultural, para mim, na minha opinião, é o primeiro ponto a ser avaliado dentro de uma equipe. Seja na hora da contratação,
quando você vai trazer uma pessoa nova, seja quando você herdou essa equipe, quando essa equipe já existia e você assumiu a gestão dessa equipe. Então você vai observar todas as pessoas que estão lá dentro e vai ver quem tem e quem não tem esse fit cultural. Um segundo ponto que eu acho que é óbvio é resultado, né? A pessoa tem que trazer resultado. A pessoa tem que chegar lá e mostrar para que veio, né? E aí volta ao processo de recrutamento. Você vai ter que escolher nessas pessoas. E aí, quando eu digo recrutamento, não é só dos novos, é daqueles que também já estão ali. Você sempre avalia essas pessoas. As soft skills e as hard skills, né? O que são as hard skills? São as habilidades curriculares dela, a formação, se ela tem capacidade técnica para exercer aquela vaga ali, aquela função, né? Se ela efetivamente entrega ali os resultados que precisa entregar pelas habilidades que ela diz que tem, né? Que estavam no currículo e que você fez ali testes e provas na época do recrutamento. E as soft skills são aquelas habilidades pessoais dele, né? É a habilidade de trabalhar em equipe, é a habilidade de ter essa empatia com o próximo, são as habilidades de ter uma escuta de repente ativa. E aí você vai olhar essas habilidades e ver que habilidades são essas que você precisa para a sua equipe na vaga que esta pessoa está ocupando. Por exemplo, eu tenho uma equipe de criação. Eu tenho aqui, trabalho com marketing, tenho uma equipe de criação. Mesmo eu tendo uma equipe de criação, eu às vezes posso ter na minha equipe uma pessoa mais introspectiva, mais analítica, menos inovadora, porque eu preciso, por exemplo, que ele faça mensuração de resultados. Então, o que eu espero daquele colaborador naquela função, mesmo estando num tipo de criação, é uma função mais analítica. Então, eu não preciso que ele seja tão extrovertido, tão inovador, né? Eu preciso realmente que ele seja mais focado, né? Então, se ele não tiver ali, por exemplo, soft skills de proatividade, de comunicação ativa, ok, não vai comprometer o que eu espero dele. Então, analisando a pessoa que você está querendo demitir, né, ou avaliando a pessoa que você está pensando em demitir, você vai olhar se as habilidades técnicas e pessoais dela combinam com a função. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, porque fulano é super... nem parece que faz parte da equipe. Ok, cara, mas às vezes é a personalidade dele e para a função que ele foi contratado, tá ok, né? Então a gente tem que filtrar às vezes alguns feedbacks, algumas críticas que chegam de outros colaboradores pra gente. Então você vai olhar essas hard skills e essas soft skills e vai olhar o desempenho, né? Essa pessoa está entregando resultados? Porque se ela está alinhada com o fit, né, cultural da empresa, ela tem ali soft skills que condizem com a função dela, que estão coerentes ali com a função que ela executa. As hard skills dela são alinhadas ao que a gente esperava daquela vaga, pela formação, pela experiência e tudo mais. Ela tá entregando ali o resultado? Por que não? Sim, ótimo, ponto positivo. Não, por que não? Não é simplesmente um não X, né? Marcar ali um ponto negativo. Por que não? Você na posição de gestor tá dando para ele todas as ferramentas? Você na sua posição de líder, de gestor, capacitou essa pessoa para o entendimento da função, para que ele possa realmente executar a função com propriedade? Porque muitas vezes a gente contrata uma pessoa, isso já aconteceu comigo e eu já vi acontecer com outras pessoas. Ok, bem-vinda, essa é a sua mesa, esse é o seu computador, tá aqui a tua senha, é aqui que o refeitório, mostra ali a empresa e parabéns, bem-vindo ao trabalho. Aí você não recebe um treinamento, você não recebe um alinhamento estratégico, você não, sabe, você cai ali de paraquedas, muitas vezes numa contratação de emergência, porque tá ali pegando fogo em alguma coisa e você foi contratado ali de forma emergencial e não sabe o que executar, não sabe por onde começar, certo? Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma contratação e quando a pessoa passou o planejamento, eu achei que era o planejamento do mês.
Fala, olha, as nossas entregas são essas aqui, tá. Passou uns 2, 3 dias, a pessoa falou assim, escuta, aqueles resultados lá, o pessoal da equipe já entregou? Eu falei, não, cara, aquilo ali era um monte de coisa. Tu acha que a gente consegue entregar isso em 3, 4 dias? Não, porque aquilo ali era o planejamento da semana. Eu falei, não, peraí, vamos botar os pingos nos is. Tem 3 pessoas na equipe, aquilo que você me mostrou, achei que era o planejamento do mês. Né? Então, assim, tá explicado, não tá explicado, as pessoas têm possibilidade de entregar aquilo que está sendo cobrado. Às vezes a meta é uma meta assim, ilusória, né? Uma meta sonhadora. Então, você está aí cobrando dessa pessoa, desse colaborador, o que ele realmente é capaz de entregar? Se sim, e ele não está entregando, ponto negativo para ele. Se ele está entregando o que ele é capaz de entregar, mas a empresa exige mais, a gente tem que olhar se ele sozinho dá conta ou se você realmente precisa de uma pessoa que entregue sozinho mais. Ou se é humanamente impossível você cobrar aquilo daquela pessoa e aí você vai demiti-lo, mas você vai contratar outro que vai também não entregar, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Muitas vezes a gente olha a pessoa e vamos crucificar o fulano porque ele não está entregando os resultados. Mas peraí, quais são as ferramentas que ele tem? Qual foi o treinamento que ele recebeu? Quais foram as metas possíveis, realizáveis que ele recebeu? Porque meta, gente, meta não é um sonho. Meta não é sonho. Meta é para ser atingida. Dar uma meta que você não vai atingir é frustrante para todo mundo. É frustrante para você na posição de gestor, que você não vai conseguir entregar esse resultado. E depois você vai ter que ir na reunião de alta liderança e explicar por que você não trouxe esses números. E você vai se queimando, né, como gestor nesse processo. E queima a equipe, né? A equipe fica frustrada, a equipe fica, porra, olha isso, cara, que loucura, um prazo desse, um número desse, impossível a gente conseguir, né? Então vai desanimando a equipe, isso é ruim. Meta é para ser atingida. Metas são números, entregas, desafios que são possíveis de serem feitos dentro daquele período de tempo que você estipulou. Senão, ele vai lá para o teu quadro de visão. Um dia nós chegaremos lá, né? Ou até 2030 a gente chega lá, mas isso não é a meta do colaborador. É uma visão da empresa que você vai correr atrás, é um sonho, né? Então, você está sendo cobrado, né? Você está cobrando esse colaborador por um sonho ou por uma meta, né? Se é uma meta real, é uma meta possível, ele tem capacidade, ele tem alinhamento cultural, ele tem as soft skills e ele não está entregando o resultado, aí ponto negativo para ele, né? Outro ponto a ser avaliado é exatamente esse envolvimento dele que tem a ver com as soft skills, né? Ele participa dos programas da empresa, ele entende qual é realmente o grande objetivo da empresa, qual é o alinhamento estratégico que se espera dele dentro da empresa, ele consegue entender o papel dele dentro da empresa, porque o que acontece muitas vezes são pessoas que ficam assim, olha, eu já fiz a minha parte eu entreguei. Se fulano não fez a parte dele, eu não tenho nada a ver com isso. É o lobo solitário, é o cara que resolve tudo sozinho, é o cara que ele acha que ele, assim, só ele trabalha na empresa, que só ele tem as habilidades, que ele tá sobrecarregado. E aí ele começa a ficar insatisfeito com as coisas, ele começa a ficar negativista, ele já começa a criar um clima ruim dentro da empresa, porque daí mesmo ele entregando os resultados, mesmo ele trazendo os números, ele vai reclamando, sabe? Ele tem aquele coração peludo lá, ele não, sabe? Ele não tem empatia com os outros, ele não facilita a vida dos outros, ele poderia ter ajudado, mas ele não é pago para isso, sabe? Ele faz assim no limiar do mínimo. Esse cara também não é um cara bom para a equipe. Esse cara também não é um cara legal, porque ele não vai crescer e não vai deixar outros crescerem, porque ele vai estar sempre fazendo o mínimo.
Ele nunca vai pensar ali fora da caixa, ele nunca vai te trazer uma inovação, nunca vai te trazer uma melhoria. Muito provavelmente, se alguém pedir uma ajuda para ele, ele vai fazer, talvez se fizer, vai fazer com o nariz ali meio torto, sabe? Então, ele não é um cara legal, ele não é um cara que dá um clima bom pro trabalho. As pessoas não gostam de trabalhar com ele. As pessoas não têm empatia, ele não tem empatia com as pessoas não simpatizam com ele. E vai ficando difícil, porque o trabalho, ele não é individual. Você não pode ter uma equipe de vários lobos solitários. Você tem que ter um time, você tem que ter uma equipe mesmo que trabalhe pelo coletivo, que faça pelo coletivo. Então, quando você tem pessoas assim dentro do ambiente de trabalho, que não tem o alinhamento cultural, que não tem as soft skills necessárias, que não tem as hard skills necessárias, né? Que não estão entregando os números necessários dentro de metas possíveis a serem realizadas. E ainda reclamam, né? Ainda são pessoas que ficam reclamando, que tomam decisões assim, às vezes sem te consultar, né? Que causam essa ruptura ali, causam esse atrito, esse agito. Também não é legal. Esse cara também não é legal. E o oposto também não é legal. O oposto é aquele super prestativo, aquele que vai salvar o mundo, aquele cara que, nossa, ele pode tudo, eu resolvo, eu posso, eu resolvo. O que esse cara faz que não é legal? Ele acumula, ele é um acumulador, porque ele tem as tarefas dele, mas ele também quer ajudar todo mundo. Ele também acha que pode resolver o trabalho de todo mundo da equipe. Às vezes essa pessoa, ela tá visando uma promoção. Ela tá visando uma promoção mostrando que faz um monte de coisa. Só que na verdade, essa pessoa não tá fazendo nada. Ela tem um monte de iniciativa e pouca acabativa. Então, às vezes, ela é super produtiva. Nossa, sou workaholic. Eu trabalho, eu faço hora extra. Eu trabalho final de semana. Eu fiz tantas certificações, eu estudei não sei aonde. Mas ela não está entregando, ela não está finalizando. Aí você vai ver lá a lista de tasks dela para entregar, tem um monte de coisa, mas é um monte de coisinha miúda que ela já podia ter entregado há um monte de tempo, mas ela posterga. Ela vai postergando porque ela precisa mostrar para você que é gestor que está super ocupada, que está fazendo um monte de coisa, que o trabalho dela é muito importante. Mais importante às vezes que o dos outros, sabe? Então, assim, é difícil também lidar às vezes com o super otimista, com o super empolgado, porque esse super empolgado às vezes tá só acumulando trabalho, acumulando e não entrega. Aí às vezes ali no desespero tu vira a mesa e fala, pô, pelo amor de Deus, gente, tá acabando o mês e a gente não entregou o que tinha que entregar. Aí ela vai lá e finaliza tudo e fala, nossa, fiquei demais, trabalhei demais, né? Então, assim, esse profissional que é o salvador, que quer resolver tudo, que quer ajudar todo mundo, que quer participar de todos os projetos, que pessoas de fora da sua equipe pedem coisa pra ele e ele faz tudo, ele não diz não pra nada. Ele é o super positivo, ele é o super prestativo. Esse cara também tem um ponto negativo, porque cada um tem a sua missão dentro da empresa, seu compromisso, certo? E se você não focar no seu compromisso, se ficar preocupado com o compromisso dos outros, você não entrega o seu. Então tem aquele que só olha pro seu, e aí os outros que se F, né? Que não tá nem aí pro resultado dos outros, e aí lá na frente a equipe não às vezes entrega o resultado por uma bobeira, por uma falta de parceria mesmo ali. E às vezes esse outro que quer fazer tudo para todo mundo não entrega o dele, não entrega o próprio trabalho porque ficou postergando, ficou enrolando, ficou preocupado em ajudar todo mundo, em fazer o de todo mundo. E eu já vi isso acontecer. Pessoas que tinham tarefas, chega no prazo da tarefa, fala assim, cara, você não entregou isso aqui. Ele se não sabe o que é porque o fulano me ligou e pediu para fazer tal coisa. E o fulano não era nem da equipe, era de outro departamento que pediu um favor para ele. E ele parou o que ele estava fazendo, que era a missão dele, o trabalho dele, para agradar aquele outro.
para ser o prestativo, para ser o salvador. Então, essas sutilezas do dia a dia que precisam ser observadas. Então, como é que você vai saber, então, como demitir uma pessoa? Fazendo uma análise holística, vamos dizer assim, desse colaborador. Não é só o alinhamento cultural, se ele tem ou se ele não tem. Não é só as hard skills dele, se ele tem as habilidades técnicas para executar, se não tem. Não é só a meta, se a meta está sendo atingida ou não está sendo atingida, porque as metas, como eu falei, podem ser questionáveis. Você está dando, às vezes, uma meta muito louca para o cara, uma coisa muito fora da realidade. E aí, se ele realmente não entregou e você viu que ele fez todo o possível para entregar, então não é só olhar a meta, né? Não é só olhar o comportamento dele dentro da equipe, né? Se ele é um cara que engaja, que ajuda, que participa, que ele é empático com os outros, se ele é o garoto enxaqueca ali, que ele só reclama, se ele é um cara que fofoca muito, né? Porque tem tudo isso. Às vezes a pessoa aparenta ser extremamente prestativa, positiva, tá ali entregando os resultados, chega na hora, pontual, em reunião sugere coisas, participa ali de um modo geral, mas por trás é um cara que fica assim, você viu tal coisa? Você viu o que vai acontecer? Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Porque só, eu não faria desse jeito, né? E é um cara que fica naquela fofoquinha, e não é aquela fofoquinha corporativa, social, da fofoca social. É a fofoca que joga uma pulguinha ali, joga uma areia na esteira que estraga o resultado da equipe, sabe? É um cara que joga na rádio peão ali, na rádio corredor, um atrito que vai comprometer o resultado da empresa, que vai comprometer o resultado da equipe. É um cara que fica falando negativamente das coisas, distrai, sabe? Puxa o foco para um outro lado. E esse cara também não é legal. Então, resumindo aqui, tentando resumir, o que eu analisaria, que são pontos a serem analisados assim, para demissão, para escolher uma demissão, são vários. São vários. E você vai ter que olhar dentro da sua equipe de colaboradores, cada um deles, e olhar todos esses pontos. Você quer ver uma coisa muito complicada? É quando a empresa está passando por aquele processo de demissão em massa, né? Os layoffs, como as pessoas chamam hoje. Né? O processo de demissão em massa, ele demanda às vezes que você olhe para a sua equipe, olhe para os seus funcionários, ali para os seus colaboradores, você não saiba quem você vai demitir, porque você não tinha nada para reclamar deles. Era uma equipe que estava funcionando, mas às vezes por uma questão financeira da empresa, por uma questão externa, às vezes a empresa foi vendida, né, teve uma fusão e aí tem cargos que estão sobrepostos, e aí você precisa olhar para a sua equipe e falar, caramba, quem é que eu vou desligar? E às vezes tem que desligar mais de uma pessoa e tudo mais. Complicado. É complicado porque envolve sentimento, né? Envolve você ter simpatia por uma pessoa, né? E aí não tô falando da empatia, da simpatia. Você gosta de trabalhar. Esse cara é um cara legal. Esse profissional é uma pessoa assim que, sabe, pô, faz o clima do trabalho ser legal, é inovador. Às vezes tem várias qualidades, né? Então, assim, às vezes você precisa fazer desligamentos de pessoas que normalmente você não faria. Então, você precisa de critérios. E aí, o que eu vou falar por último é isso, o critério. Quando você vai fazer um desligamento, seja por vontade própria, ou seja por uma força acima de você, você já deve mais ou menos ter uma noção, né, disso, porque tudo isso que eu te falei de análise, desde o alinhamento cultural, hard skills, soft skills, resultados, as metas, os comportamentos e tudo mais, deve ser avaliado por você, gestor, em toda reunião de feedback que você tem com essa pessoa. E as reuniões de feedback são aqueles one-on-ones, os um a um, né, que a gente fala, você e o profissional, que eu sugiro, no mínimo, uma vez por mês, você fazer essas reuniões com as pessoas.
né? Eu acredito que toda semana é demais, porque em uma semana para outra você consegue fazer os feedbacks coletivos ali nas sextas-feiras, de fechamento de semana, ali das sprints da semana. Mas os one-on-ones, que são aqueles que você senta com a pessoa e tem uma conversa bem mais franca, bem mais pessoal, pelo menos 2 vezes por mês, uma vez por mês no mínimo. E nessas reuniões de one-on-one, você vai conhecendo esse profissional. E você vai olhando tudo isso que eu falei, né, todos esses pontos de análise, você já vai olhando para essa pessoa. Então, quando chega algum momento que a pessoa vai olhar para o todo da equipe, né, para o paredão ali de fuzilamento, você já sabe quem você vai demitir. Inconsciente, lá no seu inconsciente, você sabe, porque você está trabalhando com dados, com números. E contra fatos não há argumentos. Você precisa justificar uma demissão. Uma demissão, ela precisa ter um porquê da pessoa estar sendo desligada. Não só para que você tome a decisão, mas para que você justifique isso para a empresa e para a própria pessoa. Porque a demissão não é assim, você chega lá um dia e o seu cartão não passa mais e aí você vai embora. Né? Você é chamado para uma reunião, você é colocado numa sala para escutar um feedback, né? Então, quando você na reunião de desligamento traz esse colaborador, traz esse profissional para essa sala, coloca ele sentado ali nessa mesa e vai fazer o desligamento dele, precisa ter fatos, precisa ter os argumentos, precisa ter essa análise de dados, né? Eu acho extremamente vaga aquelas reuniões de desligamentos que o cara vai embora sem nem saber realmente o que aconteceu. Né? Existem muitos profissionais de recursos humanos que dizem que a gente não deve dizer o que ele fez de errado, porque ele pode usar isso contra a gente. Não, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas elas têm que ter maturidade profissional para entenderem que quando foram desligadas, eles escutaram feedbacks anteriores. Por isso as reuniões de one-on-one são importantes, para você não pegar ninguém desprevenido de calça curta ali. Você chegou e a pessoa, você reforçou às vezes feedbacks de correção que você já tinha passado para ele em outros momentos, e aí você traz essa análise justificada de desligamento. Por mais às vezes que você goste da pessoa, que você tenha simpatia pela pessoa, que ela às vezes possa até estar entregando alguns resultados legais, mas nos dados, numericamente falando, de todos da equipe, ela era que estava com um desempenho menor. E esse desempenho não é só ali no número, na meta. São todas essas variáveis de alinhamento cultural, soft skills, de hard skills, de comportamento, né? Então, tudo isso é colocado num papel, tudo isso é colocado ali em análise. E esse colaborador não pode escutar pela primeira vez um feedback negativo sobre o trabalho dele no dia que ele está sendo desligado. Porque ele tem que ter tido chance de ter melhorado, de ter corrigido e ter se aprimorado. Lembra das regras, a regra dos 3 Cs? Quando você faz uma reunião de one-on-one, o C do continuar, que ele está indo bem, o C do começar, coisas que ele deve começar a fazer para avançar, para melhorar, e o C do cessar, do parar, coisas que ele deve parar de fazer para poder chegar nos resultados. Então, no seu processo rotineiro de one-on-one, que isso faz parte de um ritual que o gestor faz com o colaborador, como eu falei, de pelo menos uma vez, mas de preferência 2 vezes ao mês, você sempre deve trazer os 3 Cs. O que ele deve começar a fazer, continuar fazendo e parar de fazer. Então, não é na reunião de demissão que você vai fazer isso com ele. Você já deve ter feito isso com ele em outras vezes. Então, para a gente poder fazer um fechamento disso, fazer um desligamento não é simples, assim como não é simples fazer uma contratação. Vários pontos devem ser analisados e serem analisados constantemente. Todo colaborador precisa ser avaliado constantemente, precisa receber feedbacks constantemente. E é papel do gestor ter essa organização das tarefas, do olhar estratégico, do olhar cultural, para que esse colaborador possa, sim, entender o seu papel dentro dessa engrenagem corporativa, entender o seu papel dentro dessa equipe como um todo,
ter esse olhar empático sobre a equipe, buscar o seu resultado individual, mas principalmente buscar o resultado coletivo. Aí sim você vai ter uma equipe de alta performance e vai se transformar num líder de alta gestão, de alto potencial, de alta performance também. Então, espero ter contribuído a todos vocês e até a próxima.